Algo que eu acho engraçado, para não dizer equivocado, é o fato de que, de alguns anos pra cá, Ghost in the Shell passou a ficar do lado dessas obras que definiram todo o subgênero do cyberpunk no inconsciente coletivo, como Neuromancer, Akira, Blade Runner e Juiz Dredd. Obras que saíram quase que simultaneamente, com exceção de Juiz Dredd, que é de 77, em diferentes mídias, Neuromancer na literatura, Blade Runner no cinema, Akira como Dredd nos quadrinhos também. Cyberpunk é um subgênero que, nas palavras do Felipe Mota, um amigo meu que fez um TCC sobre o tema e me ajudou muito no roteiro desse vídeo, é um fenômeno essencialmente multifacetado, um subgênero da ficção científica que surge em diversas mídias ao mesmo tempo, refletindo justamente as crises econômicas da época que eram causadas por políticas neoliberais. E com isso, 3 países se destacam: Estados Unidos, Inglaterra e, claro, o Japão. Num curto período de tempo, na década de 80, o cyberpunk foi muito explorado e expandido. Tanto o seu conteúdo, toda a bagagem filosófica que carrega inevitavelmente, quanto sua estética, que reflete um cansaço do pop colorido à base do neon da década, muito usado como contraste ao pessimismo inerente ao gênero, com uma resolução estética que bebe muito da fonte do noir. Aliás, o cyberpunk em si é uma grande dicotomia. O avanço tecnológico, cheio de conceitos futuristas, e a baixa qualidade de vida coexistindo, sintetizam bem um sentimento de se viver num mundo onde o capitalismo venceu e o prêmio é a globalização, mas que é preciso sempre saciar essa necessidade de consumo e alienação constante. E olha, isso não poderia ter sido mais estimulante dentro do sci-fi. E voltando para as citações do Felipe, que ajudam ainda mais a definir o subgênero e sua estética, o cyberpunk é dividido em 2 partes: o cyber e o punk. Eu sei, parece bem autoexplicativo, mas são definições que carregam mais nuances do que parece, e quando a gente para analisar, é muito mais complexo e a gente vai captando a essência dicotômica que o subgênero carrega. O cyber é esse mundo tecnocrata. Quem detém o poder dessa tecnologia avançada é quem também possui o capital, fazendo da tecnologia uma ferramenta que serve aos seus próprios interesses. Então temos o punk, esse protagonista marginalizado, absolutamente individualista, e o sentimento de rebeldia surge muito como uma resposta a tudo isso, a esse mundo hostil e deturpado. Mas quando eu digo que Ghost in the Shell, principalmente o filme, não pertence a esse lugar de definição, não é nem por estar tão distante cronologicamente dessas obras. O mangá que inspirou o filme é de 89. A questão é que, como eu disse, no curto período de tempo, na década de 80, o cyberpunk foi muito explorado e expandido. E claro, atravessando os anos 90 mais consolidado do que nunca. Como por exemplo com Alita, que é um grande marco para o subgênero também. Mas porque Alita, que é do início dos anos 90, parece se encaixar muito mais numa cronologia de evolução do subgênero do que o Ghost in the Shell. O interessante é que, mesmo de formas completamente diferentes, o filme e o mangá são significativamente fora da curva e muito autoconscientes em relação a como se encaixam dentro desse gênero que está se expandindo. O mangá muito mais pro lado do humor e do olhar irônico que tem sobre si mesmo, porque de certa forma ele é sim um enlatado do que define o gênero, com apelos até meio óbvios, e ele não tem vergonha disso, ele nunca esconde isso na real. Já o filme, que toma total liberdade quanto ao material original, toma o caminho de sofisticar mais ainda a sua autoconsciência sobre nascer como uma obra que já carrega várias pré-definições dentro de um gênero, tanto na sua temática, roupagem e como se apresenta. Só que o que mais chama atenção nesse trabalho do Mamoru Oshii é principalmente no que ele escolhe se diferenciar. Ele é, como Blade Runner, um thriller existencialista, que nos faz imergir nesse mundo através das investigações, mas que, diferente de Blade Runner, rejeita um olhar de completa decadência para com o ambiente. Muito pelo contrário, inclusive. Através da protagonista, que apesar dos seus constantes questionamentos sobre sua existência e suas memórias, numa condição parecida com a de Deckard, olha com entusiasmo para o mundo de uma forma muito diferente de Deckard também. Mesmo sendo um ciborgue, com o corpo inteiro modificado, com exceção do seu cérebro, sua mente, que dá até pra olhar pra personagem como esse ápice da onde um humano pode chegar, como algo do que seria mais próximo da perfeição,
A Makoto, a nossa protagonista, mesmo nessa condição, ela ainda acredita que o status em que se encontra logo será superado e espera, muitas vezes com paciência, outras nem tanto, esse processo. Então, no lugar da decadência e o niilismo de Blade Runner, a espiritualidade e contemplação tomam conta do tom e da ambientação da obra. Eu absolutamente amo todos os momentos onde a Makoto, a nossa protagonista, não precisa estar em combate e simplesmente está nos momentos de lazer dela, onde o diretor escolhe, depois de expor ela como essa máquina de combate super funcional, caracterizá-la como esse ser contempla ao mesmo tempo que questiona sua existência. Depois de dar seus mergulhos, que já fazem parte dessa rotina, quando está no barco com Batou, seu parceiro de trabalho e talvez o mais próximo que ela tem de um amigo ou família, Batou não se aguenta e pergunta por que ela mergulha tanto. Ela o questiona com outra pergunta, se o próprio já não tinha mergulhado em treinamentos ou até em missão. Mas então Batou diz que deseja saber o que ela sente quando mergulha. Então Makoto responde: eu sinto medo, sinto ansiedade, solidão, escuridão e também esperança. Uma experiência que existe essencialmente pela dicotomia. As cenas que mostram a cidade, geralmente passagens de tempo, carregam esse teor zen budista, como se a obra não estivesse buscando se fixar no que é impositivo em relação ao ambiente, como é no filme do Ridley Scott, mas no que se pode ter esperança. Então o espaço parece bem mais mutável e cheio de possibilidades do que inicialmente se fazia parecer. Algo semelhante acontece na ação, diferente de, por exemplo, Akira, que tinha uma ação e, para falar a verdade, todo um universo muito ruidoso, espalhafatoso e até caricato, e não falo isso de modo pejorativo, muito pelo contrário, eu acredito que a obra tem essa condução pelo que deseja comentar e principalmente a catarse visual e de estímulos que deseja atingir. Então a ação, consequentemente, segue nesse mesmo temperamento. Já Ghost in the Shell tem cenas de ação ritualísticas e transcendentais. Mesmo em volta de tanta tecnologia e virtualidade, a barreira do corpo com a arma ou objeto já é incerta. Então o processo de se efetuar a ação é mais intimista e pessoal do que qualquer obra e filme de ação que eu já tenha visto, que não se encanta pela violência, a consequência dessas ações. Aliás, o gore é algo bem à parte de toda a ação do filme. Esse elemento frio e palpável demais, que os personagens agem com indiferença. Algo que dita muito a ação do filme e contribui mais ainda para essa atmosfera que o filme quer trazer, é os desejos suicidas da Makoto, que possuem uma beleza estranha por estar muito ligado a uma ideia de transcendência, e um fator essencial para isso é ela não ter um olhar mórbido em relação à morte, mas sim como um ciclo, um rito de passagem, como uma necessidade e algo que ela precisa aceitar para evoluir e transcender de fato. Eu não quero passar a impressão que o filme não tenha um teor crítico como seus predecessores do gênero. Ele existe principalmente nos momentos mais burocráticos, onde essa indiferença também opera, sem se vislumbrar tanto, realmente desiludido com qualquer burocracia e politicagem dentro do universo da obra, porque o filme é menos sobre personagens rebeldes e que estão à margem. Isso não quer dizer que eles não existam. Aliás, um personagem específico que se encaixa nesse padrão é uma figura-chave dentro do filme, só que a obra é muito mais sobre uma relação de trabalho, instituição e função. O que é realmente transgressor aqui é justamente essa crença que se pode ter uma revolução dentro de si mesmo, que ainda carrega a dicotomia que permeia todo o gênero. Uma dicotomia de um final que destrói o templo para então alcançar o celestial, que é possível ter fé mesmo no mundo tecnocrata, onde memórias intensas não pertencem a ninguém. Ritos para destruição, brutalidade e contemplação, artificial, humano, máquina, corpo, vida, morte, cyberpunk.